Olá, queridos ouvintes, queria desejar uma boa tarde e a paz do Senhor. E nesse último dia, de 2024, eu queria compartilhar, uma palavra de Deus e uma experiência que eu tive no ano de 2017, aonde eu estava passando por frustrações, decepções em relacionamento, na família, fora da família também. E eu estava a caminho de Rio Bananal, na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal, estava de moto. E me veio uma carreta, numa reta. E então ali veio uma voz, na minha mente, dizendo, falando, vai, se joga na frente dessa carreta, Só que os anos se passaram, eu não ouvi aquela voz. Os anos se passaram. No ano de 2018 eu fui preso, eu me converti a Jesus Cristo e ali eu tenho buscado muito conhecimento, Hoje eu me considero uma pessoa espiritual, Como assim espiritual? A palavra do Senhor fala em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 61, se não falha a memória. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. A carne não produz nada que se aproveite. Então, quando se diz uma pessoa espiritual, uma pessoa que coloca muito a palavra de Deus, que é espírito, em prática, e faz aplicações para a própria vida. Então, a partir desse tempo aí, eu tive, de 2018 para cá, eu tive a oportunidade de ter minha mente mudada muito, porque eu adquiri muito conhecimento, tenho buscado muito conhecimento dentro do presídio, 2 anos, 7 meses lendo a Bíblia, lendo vários livros. Quando eu saí em 2020, também continuei, estudando teologia. Tem vários livros aqui, que eu me formei na teologia básica, estou só esperando o professor abrir uma nova turma de teologia avançada. Então eu continuei em buscar conhecimento. Então, tem essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui é angiologia, que estuda os anjos, a doutrina dos anjos, estuda também os demônios. Então, como eu estava falando no início dessa live, desse vídeo, eu ouvi uma voz em 2017, Essa voz falava, vai, se joga na frente dessa carreta, Ou seja, era a voz do suicídio. Hoje, com tudo que eu aprendi na espiritualidade e na teologia, matéria angiologia, e várias outras passagens bíblicas e também os ensinamentos do Senhor Jesus, eu entendo que essa voz aí era a voz do diabo, E eu queria falar, que o suicídio, é uma obra do diabo, Quem trabalha e opera para uma pessoa tirar a vida é o diabo, E como eu estava conversando com minha mãe nesse final de semana que eu estive presente lá, ninguém vê o diabo andando para lá e para cá, A gente não vê, mas a Bíblia vem nos falar, E eu quero já compartilhar um versículo bíblico em Hebreus capítulo 11, que vai dizer no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, Pela fé, mediante essa palavra aqui, nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, esse mundo visível que nós vivemos, ele não foi formado daquilo que é visível, foi formado pelo mundo espiritual, pela palavra de Deus, Então, mais precisamente explicando, existe um outro mundo espiritual, além do nosso, que nós não vemos. Somente pela capacitação do Espírito de Deus, somente pelo fortalecimento espiritual que nós vamos aprender a ter o discernimento, que Deus vai mostrar pra gente e vai permitir a nossa visão ser aberta,
E tanto é que a palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 6, né? Revestivo da armadura de Deus, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos fala. Apóstolo Paulo nos orienta. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Vistam toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tem que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, né? Então essa palavra aí, juntamente com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que existe, né, no reino celeste, né, existe um reino celestial, né, que ele opera, né, ele influencia esse mundo que nós vivemos, né, e conforme eu estou falando, né, sobre esse assunto, o suicídio, quem influencia uma pessoa a se suicidar é o diabo, são as forças das trevas, né? Então, hoje, nesse último dia de 2024, né, eu venho deixar essa palavra, tenha fé e esperança, né? Porque de lá para cá, de 2017 para cá, de 2018 para cá, que eu me converti a Jesus, que eu busquei conhecimento da Bíblia, que eu busquei conhecimento da palavra, eu tenho aprendido várias coisas e eu tenho aprendido a ter fé, mas fé na palavra de Deus, né? Eu quero compartilhar aqui uma palavra que eu tive fé, né? Em momentos de grande dificuldade, em momentos de, né, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito, agora, né, momentos de desistência, né? Eu usei essa palavra aqui, que estava no meu coração, né? Em Romanos capítulo 4, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, né? Então, creu contra a esperança. Eu coloquei essa palavra em prática na minha vida. Creu contra a esperança, né? Essa palavra ela fala de Abraão, porque Abraão ele creu contra a esperança, porque Deus fez uma promessa para ele. Deus fez uma promessa para ele e essa promessa demorou muitos anos para se cumprir. Abraão já era de idade, já. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Abraão tinha... Deus fez uma promessa que daria um filho para ele, né? Quando Deus apareceu para Abraão, Abraão já estava em idade avançada, juntamente com Sara. Sara até riu quando Deus falou que ela ia ter um filho. Estava em idade bem avançada, já era um idoso, né? Então... Abraão creu contra a esperança, porque Deus estava falando que ele ia ter um filho, através desse filho ele seria pai de muitas nações, através da descendência dele, Deus iria, né, abençoar as famílias da terra, né? Então essa palavra ela fala de Abraão, que hoje a Bíblia nos fala que ele é o pai da fé, né? E a Bíblia fala que ele creu contra esperança nenhuma, né? Então hoje eu tenho essa palavra no meu coração e transmito ela para você. Porque muitas vezes nós precisamos crer e ter esperança, mas naquilo que Deus ele fala, na promessa que Deus ele fala pra gente, né? E pra gente alcançar a promessa, pra gente saber a promessa e o caminho, a direção, a orientação que Deus ele tem para nós precisamos de ter fé. Quando Deus aparece para Abraão, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas Abraão sabia que Deus tinha falado com ele, que Deus tinha dado uma direção para ele. Então por isso que ele é considerado o pai da fé, porque mesmo sem saber para onde ele estava indo, o que ele esperava pela frente, ele, né, ousou em obedecer à voz de Deus, né? Então por isso que a palavra do Senhor fala, creu contra a esperança. Eu falo essa palavra, irmão, porque muitas pessoas, infelizmente, acabam cometendo suicídio. Muitas pessoas, elas falham na fé, porque a Bíblia nos ensina a nós ter fé. A Bíblia alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Então, estou trazendo essa palavra aqui, uma palavra, tenha fé, tenha esperança, nesse 2025, né? Talvez essa não é a sua realidade, talvez, né? Mas é a realidade de muitos. Muitas pessoas, o inimigo tem trabalhado, né, para a pessoa se suicidar, tirar a própria vida, se autodestruir, entendeu? Mas tenha fé na palavra de Deus, tenha fé na promessa que Deus ele faz para nós, né?
Então esse assunto, essa palavra que eu queria trazer, né? Porque naquele tempo eu não tinha base, eu não tinha estrutura para acreditar, né, em algo, né? Mas hoje eu louvo, glorifico a Deus porque eu tenho motivos, né, de ter esperança. Eu tenho motivos de ter fé, né, no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Ela tem poder de, né, nos ajudar a passar pelos momentos difíceis, né? Porque é só Deus para nos ajudar a vencer nossas batalhas, né? Nossas lutas interiores, né? E por isso eu deixo esse conselho: tenha fé, tenha esperança para esse 2025, né? Alimente a sua fé, né? A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? Jesus Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando à direita do trono de Deus. Então a palavra está falando claramente que Jesus, ele é o autor e o consumador, ou seja, Jesus é o autor, ele cria a fé dentro da gente e ele finaliza, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé, entendeu? Então é o Senhor que cria a fé em nós, é o Senhor que alimenta a nossa fé, né? É Ele que muitas vezes, quando nós não temos fé, Ele vem e alimenta a nossa fé. Quando nós pensamos em parar, pensamos em desistir, Ele vem e alimenta a nossa fé. Não é para você parar, não é para você desistir. Então, Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele que cria a fé dentro de nós. E por isso o meu conselho é: vai para o Senhor Jesus. Vai, porque Ele tem uma fé, né? Ele tem uma fé para fazer crescer em você, né? Ele tem, né, fé para te alimentar. Ele te alimenta, né, para que a sua fé possa crescer, para que você possa alcançar seus objetivos, né, seus propósitos. Talvez Deus tenha um ministério para você na terra, para você finalizar, né, para você finalizar a obra que Deus confiou, e você precisa de ter fé, né, para você cuidar da sua família, né? Então essa palavra que eu queria deixar, né? Creu contra a esperança. Eu falo isso porque por experiência própria, teve momentos da minha vida que eu tive que colocar essa palavra em prática. Creu contra a esperança. Não tinha esperança nenhuma, não tinha saída, né? O cenário era de destruição, mas muitas vezes a nossa vida é dessa forma. Nós devemos acreditar, mesmo que não haja uma esperança, mas a Bíblia fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza de algo que eu espero, não é algo que eu vejo. Talvez eu não estou vendo, mas eu preciso de acreditar. Ora, a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então, meu conselho é esse, né? Espera no Senhor, né? Porque salmista Davi, ele fala, né? Porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Então, salmista Davi, ele está, né, conversando consigo mesmo, com sua alma, e ele fala: porque está batida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, muitas vezes, a nossa aflição é sentimental, nossa aflição é na alma, né? Mas o salmista Davi, ele está passando uma orientação: espera em Deus. Então, nós devemos acreditar e esperar em Deus, que Deus, ele vai trazer algo bom para nós, que Deus vai trazer um refrigério para a nossa alma, que Deus vai trazer uma cura para a nossa alma, que Deus vai trazer restauração para a nossa alma, né? Porque muitas vezes a nossa alma, ela passa por tribulações, né? Conforme Salmo 23, ele fala: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, né? Então essa palavra, ela fala, né? Deitar-me faz em pastos
verdes, né? O Senhor, Ele tem pastos verdejantes para nos guiar, para nos levar. Refrigera a minha alma. Então o Senhor tem refrigério para a nossa alma. Mas para isso nós precisamos deixar Ele conforme a orientação da palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então nós devemos deixar o Senhor Jesus nos guiar, nos orientar e nos levar aos melhores pastos, né? Ao melhor alimento, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas, porque muitas vezes a nossa alma ela está passando por grandes tribulações, por grandes tempestades, né? Mas só que o Senhor, Ele nos promete, né? E Ele nos garante que Ele vai nos guiar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome, né? Então o Senhor Jesus, Ele tem, né? Ele tem uma orientação para a gente, para nos levar, né? Talvez nós estamos passando ali por tempestades, mas Ele tem o poder de nos guiar a águas tranquilas, né? Refrigerar a nossa alma. Então eu louvo a Deus, né, por essa palavra, porque Ele mesmo falou: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então acredite nisso. Jesus Cristo, Ele veio, morreu por mim, por você. E Ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, como que o Senhor quer te guiar? Como que o Senhor quer te orientar? Através da palavra, através da Bíblia, né? Que hoje, na nossa cultura, né, cristã, nós temos como base principal a sagrada, né? A Bíblia Sagrada, né? E também, né, vários estudos, né? Conforme eu citei, né? Teologia e tudo mais. Porque a palavra do Senhor fala, nos orienta: crescer na graça e no conhecimento, crescer no poder, na virtude do Espírito Santo, mas crescer também no conhecimento. Então a minha orientação é essa: busque conhecimento da palavra, busque conhecimento, busque ler a Bíblia, né? Porque a palavra do Senhor fala em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo tem sido destruído porque ele faltou conhecimento. Porque rejeitaste o meu conhecimento, eu também vos rejeitarei. Então busque conhecimento da palavra. Busque orientação, busque sabedoria da palavra, né? Porque muitas vezes nós agimos como tolo, nós agimos como insensato, por não conhecer a palavra, por não querer praticar a palavra, né? Então quero orar com você, né, nessa hora, orar para que Deus possa te guiar aos verdes pastos, para que Deus possa te guiar, né, às águas tranquilas, né, nessa tarde, em nome de Jesus. E que o seu 2025 venha a ser abençoado, que Deus ele possa te guiar para a terra prometida, né? A palavra só fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então é isso que o diabo ele tem feito, né? Ele tem roubado, ele tem matado, ele tem destruído, mas Jesus Cristo mesmo ele falou, completando esse versículo, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então o Senhor ele tem vida com abundância para nós. Ele tem vida com abundância para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Mas para isso nós precisamos de ouvir suas orientações e deixar Ele nos guiar, né? Porque uma vez Deus, né, libertou o povo do Egito e guiou eles até a terra prometida. Eles passaram, eles caminharam pelo deserto, mas era Deus que guiava eles, né? Então eles demoraram a chegar porque foram desobedientes. A promessa foi para todos chegar na terra prometida. A promessa é para todos nós alcançarmos vida com abundância, mas infelizmente muitos não alcançam porque são desobedientes. A promessa foi para todos chegar na terra prometida, a Canaã. Mas, né, a promessa foi para todos, mas somente alguns, né, alcançaram a promessa. Então eu quero orar com você nessa tarde, no nome de Jesus. Pai, nesta hora, neste momento, Senhor, eu oro com cada pessoa, Pai, que essa live, que esse vídeo vai chegar, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe, peço que o Senhor mostre os seus caminhos, os seus planos. Peço que o Senhor guie, ó Pai, as águas tranquilas, Senhor. Peço que o Senhor guie, Pai, os melhores passos que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. O melhor pão, Pai, porque a Tua palavra fala que nem só de pão viverá o homem, assim toda a palavra que sai da boca de Deus, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha alimentar cada pessoa. Venha alimentar a fé, venha alimentar a esperança, meu Pai. Venha dar força, Pai, para passar pelos momentos difíceis, pelas tribulações, ó Pai.
Senhor, que possa alcançar, Pai, a promessa, que possa chegar no lugar aonde o Senhor determinou, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor venha dando propósito de vida, que o Senhor venha dando ânimo de vida, que o Senhor manifesta os seus planos, manifesta, Pai, os seus projetos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor, Pai, e Espírito Santo de Deus, que o Senhor sonda e conhece cada pessoa. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que cada pessoa precisa, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, venha destravando, Pai, no mundo espiritual, ó Pai, as almas, ó Pai, venha destravando a mensagem, venha destravando, ó Pai, a resposta, Pai. Deus, que almas possam ser iluminadas e alcançadas pelo Teu poder, Pai, pela Tua presença e pelo Seu amor, ó Pai, e que o Senhor venha enchendo de graça e de conhecimento, Senhor. Eu oro ao Senhor no nome de Jesus, Pai. Amém. E que Deus possa estar abençoando a cada um no nome santo de Jesus. Louvado seja o Senhor.